seja a igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. O tema da nossa ministração nessa noite é Deus é o Senhor do tempo. E eu preparei alguns slides para que a gente acompanhe a ministração, né? 2 motivos, para que eu não me perca naquilo que eu vou falar e para que você tenha aí também uma facilidade de entender e compreender aquilo que Deus com certeza já está falando ao seu coração. Nós participamos há pouco do Congresso Revisão lá em Ribeirão Preto, uma boa parte da igreja participou, e nós, diante das ministrações que tivemos ali, Deus falou muito a respeito de tempo, Deus falou muito, né, a respeito, né, de avançar, de crescimento em todos os sentidos, e eu quero compartilhar com vocês um pouco a respeito daquilo que Deus me deu, daquilo que Deus falou comigo neste congresso, né? E esse tema, então, ele veio do congresso, é algo que Deus colocou no meu coração, naqueles dias, que foram assim, dias tão importantes. O congresso sempre é assim, um divisor de águas na igreja, sempre é algo que nos impulsiona, né, permite que a igreja avance, e cada ano Deus fala conosco, Deus fala algo em especial, e particularmente comigo, falou muito a respeito do tempo. Eu creio de todo o coração, que nós estamos entrando num novo tempo. Amém? Eu vou falar de novo, que você ainda não compreendeu. Nós estamos entrando num novo tempo. E Deus é o Senhor do tempo. Agora, existem diversas visões a respeito do tempo, né? A filosofia enxerga o tempo de um jeito, a ciência enxerga o tempo de uma forma, né? A teologia, os teólogos, né, têm aí a sua visão em relação ao tempo, e eu sei que você também tem, né, a sua visão de tempo, a sua definição de tempo. Mas, independente de como você enxerga o tempo, o que eu entendo e vejo, que sempre quando nós analisamos a nossa vida, o passado, fazemos a retrospectiva do passado, analisamos o nosso tempo presente e projetamos o nosso futuro, ou seja, né, o momento em que nós temos aí essa visão do tempo, geralmente brota em nós 2 sentimentos. Né? O primeiro sentimento é o sentimento da aceleração. O que é esse sentimento? É a sensação de que o tempo está passando e eu estou ficando para trás. Quem aqui já teve esse sentimento na sua vida? De que o tempo está avançando, e parece que você não está encaixado nesse avanço do tempo. É algo muito comum nas grandes cidades. As grandes cidades geram em nós, quem mora em uma grande cidade, nós moramos numa grande cidade, né, e o fato de morarmos numa grande cidade, diante de todas as atividades, é um sentimento que brota, e muito comum nos corações é justamente esse, né, da aceleração do tempo. Parece que tudo vai para frente, parece que tudo avança, e eu não, eu fico para trás, eu fico paralisado. Um outro sentimento que brota também quando nós analisamos esta questão do tempo, só lembrando que Deus é o Senhor do tempo, amém? Estou falando aqui da nossa visão. Quando nós enxergamos o tempo, esses 2 sentimentos são sentimentos comuns, algo que sempre vem na nossa mente e no nosso coração. O segundo é o sentimento contrário do primeiro, é a desaceleração. É aquela sensação de que o tempo não passa e que eu não vou para lugar nenhum. Também é algo muito comum na vida das pessoas.
Inclusive, eu coloquei a foto de uma cidade, essa cidade aí é a cidade onde a Adria nasceu, Ilicínia. Né, eu coloquei de propósito essa foto aí, né, quando eu fui mostrar para ela a ministração, ela não percebeu de imediato. Né, por quê? Né, porque eu conheço a Adria, né, desde os 17 anos, já faz bastante tempo, e assim, constantemente nós vamos em Licínia. E é essa sensação que eu tenho quando eu chego na cidade. Gente, eu não consigo observar mudança nenhuma. Parece que todas as vezes que nós vamos à cidade, parece que a cidade está do mesmo jeito. E eu tenho até a sensação de que as pessoas estão sentadas no mesmo lugar com a mesma roupa. Né? É a minha percepção. Eu nunca, parece que realmente o tempo parou, o tempo congelou. Né? E quando a gente chega lá e vê alguma construção nova, qualquer coisa que é novidade ali, logo você percebe. Né? Por quê? Né? Por causa desse sentimento. Pessoas que vivem em cidades assim, pequenas, e quando tem essa visão, essa análise do tempo, isso é um sentimento que brota, o sentimento da desaceleração, ou seja, que o tempo não passa e que eu não estou indo a lugar algum. Amém? Bom, eu quero ler um texto com vocês que também fala a respeito do tempo, que é o Salmo 90, os 12 primeiros versículos do Salmo 90, que fala a respeito do tempo. Eu sei que está pequenininho aí, não precisa se esforçar para enxergar, eu vou ler, eu quero que você preste atenção na leitura. O texto também vai falar a respeito do tempo, a visão de tempo bíblica. A palavra de Deus diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Né? Tem uma expressão bíblica que diz que Deus habita na eternidade. Né? Eu gosto muito dessa expressão. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei filhos dos homens, porque 1000 anos, aí já é um versículo mais conhecido, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada, e de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Está falando do tempo, gente. Que o tempo é como uma corrente de água, que passa como uma corrente de água. Que o tempo é como um sono, né? Você deita e logo você acorda. Que o tempo é como uma erva que cresce de madrugada, né? Ela cresce, floresce e logo ela murcha. Pela manhã eu contei uma experiência, né? A Adri tinha um cacto plantado lá em casa, tinha um jardinzinho assim no canto da parede, depois eu quebrei o jardim, né? Mas a gente replantou o cacto. Mas achei interessante porque assim, um belo dia aquele cacto amanheceu com uma flor. Eu não sei se você já viu uma flor de cacto. É muito bonita, gente, mas assim, foi tão rapidinho que nem deu para tirar foto. Eu acredito que nasceu à noite e logo pela manhã a flor já tinha murchado, já estava caindo. Muito rapidinho. Né? A gente quase não conseguiu perceber, né, que o cacto tinha dado uma flor. E era uma flor grande, gente. A gente ficou até assustado. Né? E está comparando o quê? O tempo é exatamente isso. Né? Como uma erva que cresce, como uma flor que cresce e logo ela murcha e cai. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida
é de 70 anos. Veja bem, né, a Bíblia não está falando de valor absoluto aqui, viu, gente? Senão o pessoal que tem 70 anos vai se despedir da vida já, não é isso. Está falando de ordem de grandeza, amém? Né, está nos dando um parâmetro, uma base. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, e tem gente que chega e passa disso. Eu tenho uma bisavó, que é tataravó dos nossos filhos, dos meus filhos. A minha bisavó está com mais de 94 anos de idade. Assiste todos os jogos do Corinthians e xinga o juiz. Gente, é impressionante de ver, né? É robustez. A minha família é uma família que vive bastante, graças a Deus por isso, né? Então, chegam a 80 anos, a sua também, amém? O melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que a gente possa encontrar sabedoria. Assim diz a palavra de Deus, amém? Feche os seus olhos, por favor. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra que foi lida. Nós entendemos, ó Pai, que o Senhor tem tantas coisas para fazer nesse espaço de tempo que o Senhor preparou, ó Pai, nessa noite, neste domingo. Eu repito essa oração, Senhor, que o Senhor conduza a nossa mente e o nosso coração conforme a sua vontade. Derrama sobre a nossa vida, ó Pai, de poder, de capacitação, que nós possamos não somente entender a palavra, mas ter um ardente desejo de colocar essa palavra em prática em nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, por cada um que deixou o seu lar, a sua casa, está aqui nesse espaço chamado igreja, que veio, ó Pai, para um culto, não por causa de um pregador, não por causa de um evento, mas veio por causa da sua presença, e a sua presença, ela é real neste lugar, que o Senhor desde já, ó Pai, tenha liberdade para encher o nosso coração, o nosso interior da sua presença, no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Muito bem, então, o que é o tempo? Eu fiquei pensando em trazer aqui para vocês uma definição, assim, da mais simples possível, de um formato muito simplificado. Então, eu quero dizer para vocês que o tempo é duração, né? Se você quer ter uma definição a respeito do tempo, tempo é duração. E aí você pode estar perguntando, e é a segunda linha aí, né, do slide, duração do quê? O tempo é duração, porém, é duração do quê? Das mudanças que ocorrem em nossa vida. Então, se você quer ter uma definição muito simples a respeito do tempo, tempo é duração, a duração das mudanças que acontecem na nossa vida. Nós estamos com um relógio ali no fundo, um relógio digital, muito bacana. Eu gostaria que você olhasse para esse relógio. Consegue virar o pescoço aí? Vamos olhar o relógio lá um pouquinho, né? Vira um pouquinho a cabeça aí, não vai te alejar, não. Eu acho que não. Muito bem, olha lá o nosso relógio. O que está acontecendo com o relógio, gente? Hã? O que está acontecendo com o relógio? Pode falar, ficou com medo, né? Os nossos adolescentes ali estão afiados na palavra. Quando nós olhamos para um relógio, gente, o que nós vemos? Né? Os números avançando, né? O ponteiro avançando. O que acontece? É o tempo passando? Sim, é o tempo passando. E cada número que muda, cada momento em que o ponteiro do seu relógio avança, o que aconteceu nesse espaço de tempo é mudança. Se não existisse mudança, não existiria o tempo. Tempo e mudança são diretamente relacionados,
O tempo existe porque existe mudança, e as mudanças existem porque existe o tempo. Você olhou de uma forma muito breve para aquele relógio. Passou, assim, alguns segundos. Porém, esse período que passou, muitas coisas mudaram. Muitas coisas aconteceram. Né? Então, em outras palavras, sempre que houver qualquer tipo de mudança, nós vamos saber que o tempo passou. Então, o tempo, ele é relacionado com mudança. E a mudança é relacionada com o tempo. Lembra dos dois sentimentos que eu falei aqui no início dessa ministração? O sentimento de que as coisas estão aceleradas e nós estamos ficando para trás, ou de que as coisas estão desaceleradas e que nada acontece na nossa vida. Tudo isso é fruto do entendimento. De que entendimento? De que tempo e mudança são relacionados. E mudança é relacionada com o tempo. Então, por que nós temos esses sentimentos ruins? Porque é um sentimento ruim. Quantos aqui já não fizeram análise da sua vida em relação ao tempo que viveu e ficou desesperado, ficou angustiado de enxergar a sua vida como um todo e não ver que as coisas aconteceram ou aconteceram da forma que deveria acontecer? São sentimentos que brotam dentro de nós, sentimentos ruins. E por que isso acontece? E foi exatamente, né, quando eu fiz essa pergunta, diante das minhas angústias lá naquele congresso, que Deus colocou dentro do meu coração essa frase. Essa frase foi algo que Deus falou ao meu coração para tratar a minha vida. E eu sei que quando Deus trata a vida de um pastor, é que Ele quer tratar a vida de uma igreja toda. Então, por que nós temos esses sentimentos ruins a respeito da condução das nossas vidas? É porque nós não respeitamos o tempo para as mudanças e não aceitamos as mudanças de tempo. Eu vou ler novamente, eu gostaria que você anotasse essa frase. Se você não tem o costume de anotar, que você grave na sua cabeça aí, na sua memória. Nós temos uma grande dificuldade de respeitar o tempo para as mudanças. Deus é o Senhor do tempo. É Deus que promove essa mudança, e Deus promove a mudança no tempo que Ele bem entender. Então, nós temos a primeira grande dificuldade, que é o quê? De respeitar o tempo para as mudanças. E a segunda grande dificuldade é aceitar que as coisas mudam na nossa vida. Vai existir mudanças de tempo nesse negócio chamado vida, amém? Eu estou dizendo, não é uma revelação divina, não. Eu só estou reforçando no seu coração aquilo que você já sabe. Eu coloquei o desenho de uma árvore, né, e tem essas divisões aí, 4 divisões, que representam o quê? As 4 estações do ano. Sabe por que uma árvore sobrevive? Porque, primeiramente, ela respeita o tempo para as mudanças. Quanto tempo dura uma estação no ano, gente? 3 meses? Então, existe um tempo para mudar. Quais são as estações do ano? Primavera, outono e inverno. 4 estações. A árvore, ela entende isso. Ela sabe que cada período da vida dela, ao longo de um ano, vão ter condições diferenciadas. E isso tem um tempo. Para mudar de um período para o outro, existe um tempo. No caso das estações, 3 meses. E a árvore também entende que não adianta se esforçar para que essas coisas sejam diferentes. Porque foi Deus que fez dessa forma. Porque Ele é Senhor do tempo. Tem estações, gente, que são assim, lindas. Lá na nossa rua, o pessoal planta ipê. O ipê, eu acho uma das árvores assim,
mais bonitas, né? E o ipê, gente, quando fica florido, fica bonito demais, não fica? Independente da cor, não fica bonito? Bonito, uma árvore bonita. Mas você já viu um ipê no momento do inverno? É a coisa mais feia do mundo, não é? Não dá vontade de pegar um machado e ir lá e cortar e jogar fora? Porque você não encontra nada, é só um monte de galho retorcido, parece que a árvore morreu, não parece? Mas é só uma estação do ano, é só uma estação do ano. A árvore entende que vai existir momentos em que ela vai estar verdinha, bonitinha, vai existir momentos que ela vai estar cheia de flores e de frutos, mas também vai existir os momentos em que as folhas vão secar, elas vão cair no chão, vai existir momento de inverno, de luta e de batalha, mas a árvore entende que existe um tempo para cada mudança, porém ela também entende que vai haver mudança de tempo. E eu estou dizendo isso, fazendo aqui um paralelo, né, com as estações do ano em relação à árvore, porque no reino espiritual é a mesma coisa, gente. Eu quero que você entenda que existe tempo para as mudanças acontecerem na sua vida. Amém? Existe tempo. E Deus é o Senhor do tempo. Entenda isso. E que Deus vai promover mudanças na sua vida. Vai ter a mudança do tempo na sua vida. Então você que está vivendo algo muito difícil, muito complicado na sua vida, existe um tempo para isso mudar. E eu digo, isso vai mudar. Isso vai mudar. Mas eu falo para você também, que talvez esteja vivendo o melhor momento da sua vida. O melhor momento da minha vida é agora, pastor. Se prepara, porque vai ter um tempo para a mudança acontecer, e as mudanças vão acontecer, e nós temos que estarmos preparados para isso, entendendo que Deus é o Senhor do tempo. Existe um tempo para as mudanças, e com certeza, por mais que você insista em dizer que não, vai acontecer mudanças na nossa vida, vai acontecer mudanças na sua vida. Amém? E eu entendo, gente, eu vejo e eu insisto em dizer que as maiores frustrações que uma pessoa tem ao longo da sua vida, talvez seja por não compreender o tempo para as mudanças, ou compreender que o tempo muda e que mudanças são algo que vai acontecer necessariamente na nossa vida. Talvez todas as frustrações que você carrega, ou boa parte dessas frustrações, talvez seja por não compreender exatamente isso que está contido dentro dessa frase. Então, por falar aqui de tempo para as mudanças, o texto que nós lemos diz assim: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou. Deus é o Senhor do tempo. Não existe nada sobre a face dessa terra que foge do controle de Deus, amém? Você entende isso? Porque se você não compreender isso, nem adianta nem seguir para frente aqui. Deus é soberano, Deus é absoluto, Ele é Senhor do tempo. Então nós temos que confiar a nossa vida a Deus, mas não no sentido de, se Deus é o Senhor do tempo, eu vou ficar paradinho no meu lugar sem fazer nada. Não é isso que eu estou falando. Eu só estou dizendo que o tempo para as mudanças é um projeto de Deus para a sua vida. O que você tem que fazer é seguir em frente. O primeiro item que eu coloquei é: o tempo é de Deus. Aceita que dói menos. Está vendo? Totalmente bíblico, né? Para você compreender. O tempo é de Deus. Quanto mais rápido você entender isso, menos sofrimento vai existir na sua vida. Quanto mais rápido você entender que Deus é soberano e é o Senhor do tempo, mais foco você vai ter na sua vida. Vai existir menos desgastes. Tem muitas pessoas desgastadas,
porque acaba por não compreender que é Deus quem está no controle de todas as coisas. E o nosso maior esforço, sabe qual é o nosso maior esforço? É cumprir com o projeto de Deus na nossa vida. É fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Então, quanto mais rápido você entender que Deus é o Senhor do tempo, acredita em mim, né? Quanto mais rápido você compreender isso, mais facilidades você vai encontrar na sua vida, menos dificuldades você vai com certeza enfrentar. Um outro ponto importante, fundamental, é que você entenda que existem processos na nossa vida. A pastora Andiara, ela já falou a respeito disso aqui. Na nossa vida existe o quê? Processos, amém? Deus, gente, Ele já enxerga o início, o meio e o fim da sua vida. Deus tem um projeto, olha, um projeto divino preparado para a sua vida. E esse projeto envolve etapas, envolve processos. E eu quero dizer para você, não pule etapas. Não pule etapas. Quem aqui já tentou vencer o Google Maps? Hã? Todo mundo quase, né? Google Maps é aquele aplicativo que você coloca, eu quero ir para tal lugar. Aí você digita ali e ele te dá o quê? Te dá um roteiro, não te dá um roteiro para você seguir e te dá o tempo de chegada, não é isso, César? Dá o tempo de chegada. E eu sei que todo mundo já tentou, falou assim, não, hoje eu vou vencer, eu vou chegar antes. Eu tive uma experiência desse jeito esses dias, né? Eu estava do outro lado da cidade e eu sabia o caminho de volta. Mas eu falei, eu vou colocar aqui, né? Então, apertei ali casa e aí ele deu um roteiro. Falou, você vai chegar na sua casa em tanto tempo. Eu olhei aquilo e falei, eu moro em Campinas, e eu sei onde fica a minha casa. É o mínimo que se espera, né? E eu olhei aquele roteiro e falei, não, está de brincation comigo esse Google. Não é assim que funciona, não. Eu sei o caminho da minha casa, e eu sei que esse caminho, não é o caminho mais rápido. Assim, hoje eu vou vencer o Google. Né? E aí eu deixei ali o caminho que ele colocou, e eu fui seguir o meu caminho. Gente, peguei 2 engarrafamentos. 2, não foi um, foram 2. Eu acho que eu fiquei uns 15 minutos em cada um. Cheguei, acho que uns 30 minutos depois do Google, e o Google dando risada. Ele não faz isso. Eu tenho certeza que ele não faz isso, mas cheguei depois. Eu vejo Deus assim, sabe? Deus, Ele tem um plano traçado para a sua vida. Quanto mais rápido você aceitar isso, deixar a sua racionalidade, a sua consciência de lado, né, e começar a seguir as etapas, os processos, virar nas esquinas corretas, seguir em frente quando Deus diz siga em frente, parar, esperar, contornar, fazer a curva, como Deus nos orienta, mais rápido você vai chegar no propósito de Deus, amém? Deus não erra, gente. O Google pode até errar em algum momento, mas eu quero dizer que Deus não erra. Então, primeiramente, o tempo é de Deus, aceita que dói menos. Segundo, siga o processo, não pule as etapas. O que existe hoje é um monte de atalho que alonga o caminho. Tem muita gente querendo pegar atalhos que vai estender, né, o seu percurso. E, infelizmente, essas decepções produzidas pelas nossas más decisões têm tirado a nossa paz, têm tirado a nossa alegria, a nossa satisfação de viver. Tudo, gente, tem que ser mais rápido hoje em dia. E as pessoas vão perdendo a paciência, vão querendo pular processos. Para quê? Para encurtar o caminho. E nessa ansiedade, acaba se atrapalhando. Não queira pular os processos, os quais Deus tem colocado como caminho, como objetivo na sua vida. Amém? Se você fizer isso, eu vou dizer, você vai acabar alongando o caminho. Existe um tempo para as mudanças acontecerem na sua vida. E Deus é o Senhor do tempo.
Existe um tempo determinado para que todas as promessas que Deus colocou sobre a sua vida aconteçam. Lá na sua casa, mulher, existe já um tempo determinado e preparado para que Deus transforme a situação do seu marido. Marido, já existe um tempo preparado e determinado para que Deus transforme a situação na sua casa, com a esposa, com os filhos. Existe um tempo preparado para que ocorra uma reversão dessa situação financeira que você está vivendo. Existe um tempo preparado para o seu ministério aqui dentro dessa igreja. Siga os processos, faça aquilo que Deus está pedindo para você fazer diariamente na sua vida cotidiana, respeitando o plano e o processo que Deus deu, e você vai chegar no objetivo, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, amém? Eu tenho 44 anos de idade, quase, 43 ainda, a maior parte deles vivendo dentro de uma igreja, ministrando a palavra de Deus, e eu nunca vi a palavra do Senhor voltar vazia. Amém? Eu já vi muitas pessoas, estendendo a sua caminhada, batendo cabeça, se esforçando desnecessariamente por decisões erradas que tomou. Isso eu vi em grande escala, mas eu nunca vi a palavra de Deus voltar vazia. Eu nunca vi uma promessa de Deus dada a uma pessoa à igreja não se cumprir. Eu nunca vi isso, porque Deus é poderoso, é soberano. Ele é o Senhor do tempo, amém? Então, siga o processo, não tenha medo. E outra coisa, curta o caminho, gente. Curta o caminho. Cada dia é uma nova experiência. Curta o caminho. Muitas pessoas dizem, que quando vai viajar, vai fazer um planejamento. Dizem não, muitas pessoas fazem dessa forma. Mesmo antes de viajar, já começa a viver aquela viagem, não é? Planejar as coisas, fazer os roteiros, eu vou naquele lugar. Você nem viajou ainda, mas já está viajando. Já está planejando, se organizando. E quando vai viajar, chega naquele lugar, vai cumprindo com o roteiro ali e tal. Ou seja, aproveita o antes, aproveita o momento e aproveita depois, porque pega as fotos ainda, de vez em quando dá aquela revisitada. Eu com a Adra, a gente tem um aplicativo que a gente guarda as fotos, então, todas as fotos ficam nesse aplicativo, e de vez em quando a gente dá uma olhada ali. Por isso que de vez em quando eu mando uma foto antiga para alguns aqui. Esses dias encontrei uma foto do Daniel, o neto do pastor Vilela, acho que ele tinha 9 anos de idade. Aí eu mando. Esses dias eu encontrei um da Júlia. Cadê o da Júlia? Bota aqui. Não, estou brincando. Acho que a Júlia tinha uns 2 anos de idade, 3 anos de idade, não mais que isso. Então a gente vai mexendo no acervo ali, eu vou encontrando as fotos, eu vou colocando aí para o pessoal. Então vai vivendo, aproveita o antes, aproveita durante e aproveita depois. Então, curta o caminho, aproveite os seus dias. Uma corrida, gente, uma maratona. Eu nunca corri uma maratona. Um dia eu vou correr uma maratona, mas já corri uma meia maratona. O gostoso de correr uma meia maratona, você fica mais de 2 horas correndo, não é um momento só que você chega, mas é cada quilômetro que você avança, cada quilômetro que você vence ali, você passa e olha e fala assim, já corri de 21 quilômetros, eu corri 5. Eu já cheguei no KM 5, passo 10, passo 15, cada etapa, cada metro é algo que vai lhe gerando alegria, e às vezes nós pensamos que a alegria só vai estar no fim, a alegria está em todo passo que você der rumo àquilo que Deus tem pretendido para a sua vida, amém? Aproveite o caminho, curta o caminho, cada dia é uma nova experiência, sem essa ansiedade que nos domina, e que gera em nós a intenção de querer ensinar a Deus. Deus já deu, agora já é o momento. Deus, você está atrasado. Deus é perfeito, Ele é o Senhor do tempo, e o tempo para as mudanças são determinados por Deus. Faça aquilo que Deus tem lhe direcionado a fazer. O tempo é dele, siga o processo e curta o caminho, amém?
e curto caminho. Se você pensar dessa forma e deixar essa palavra entrar dentro do seu coração, eu não tenho dúvida de que a sua visão de tempo, a sua visão de vida vai mudar, e vai mudar muito. Aquele quadrinho que está ali embaixo, aquela imagem, diz assim, que cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. Nós olhamos o relógio, não olhamos? Alguns segundos se passaram. Gente, 1 segundo é o suficiente para Deus mudar tudo e mudar para sempre na sua vida. 1 segundo, um agir de Deus, uma palavra do Senhor é o suficiente para mudar a sua história como um todo. Respeite o Senhor do tempo e respeite o tempo para as mudanças. O outro ponto é a respeito da mudança de tempo. A mudança de tempo, ela já é um pouquinho mais complicada. O texto que nós lemos diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é câncer e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Fala a respeito do ciclo da vida, de entendermos que ao longo da nossa vida vai existir a mudança do tempo. Eu quero dizer para você que está vivendo um momento difícil, isso vai passar. Vai haver uma mudança desse tempo. Porém, eu quero dizer para você que está vivendo a melhor fase da sua vida, se prepare, porque também vai existir uma mudança de tempo. E nós vamos encontrar uma maneira de ser feliz dos dois lados. Era o que o Paulo sempre ensinava. Eu sei viver das duas formas. Eu sei viver dos dois jeitos. Eu fui preparado por isso, porque eu sei que quando eu estou na abundância, Deus está comigo. Mas quando eu vivo em escassez, Ele está comigo do mesmo jeito. Amém? Então, o que fala o versículo? Que vai existir mudança de tempo. Você goste ou não, você querendo ou não, esse tempo ele vai mudar. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso. Ele diz assim lá em Coríntios: quando era menino, falava como menino, vivia como menino, falava, fazia as coisas de menino. Porém, agora, o tempo de menino passou. E quando o tempo de menino passa, você tem que entender que houve uma mudança. Não dá para ser eternamente menino. Amém? O amém diminui agora, né? Não dá para ser eternamente criança, gente. Nós temos que entender que vai existir mudança de tempo. Eu, assim, tenho uma angústia muito grande, para não falar tristeza, de ver pessoas que não compreendem isso, que não entendem isso. Pessoas que o tempo já avançou, mas ela não compreendeu. Ela continua querendo viver o tempo passado. Eu não estou falando da questão da nostalgia, porque eu sou uma pessoa nostálgica. Eu gosto do passado. Eu fiz um curso de História, uma faculdade de História, só porque eu gosto dessas coisas. Eu gosto muito. Porém, gente, não tem coisa assim mais triste de ver uma pessoa cujo tempo avançou, mas a cabeça dela não. O corpo já avançou, porque avança, amém? Amém, pessoal? Vocês estão me entendendo? Mas a pessoa não aceita. Tudo avançou na vida dela, mas a cabeça dela continua lá na adolescência. Continua lá naquele momento onde as coisas aconteciam desse jeito. Não é só em questão de idade, não. É questão de vida como um todo. Hoje a pessoa vive uma situação presente, mas sempre está se lembrando, 5 anos atrás, quando eu trabalhava naquela firma, era tão bom. Meu irmão, passou. Você não trabalha mais lá. Entenda que vai ter mudança de tempo. E a pessoa vive presa nesse tipo de coisa. Quando a igreja, você escuta bastante, quando a igreja era ali na Vila União, e era pequenininha e tudo mais, era bom sim, eu sei disso, mas é bom hoje também, o tempo mudou, gente, tem que ter essa compreensão.
E quando eu vejo pessoas não entendendo isso, que o tempo avança, que as coisas mudam, e isso é obra do Senhor do tempo, é obra de Deus. Então, duas coisas que estão erradas. Pessoas que estão lá mais para meia-noite do que para o meio-dia, vivendo como adolescente. E também tem o contrário, adolescente vivendo lá para frente, não cabe. Eu não estou dizendo só questão de roupa, de cuidado. Não estou dizendo isso, estou dizendo algo relacionado à cabeça, à mente. Gente frustrada, decepcionada, angustiada na sua vida. Por quê? Porque o tempo mudou. Aceita, isso vai acontecer. Mas existe algo especial nisso tudo, né? Que cada momento na nossa vida é especial. Se você aprender a dançar conforme a música. Está vendo? Cheio de versículo bíblico a pregação hoje, né? Você precisa aprender a dançar conforme a música. De uma forma muito prática, viver seu tempo. Você precisa aprender a viver seu tempo. Você não vai marcar mais aqueles gols que você marcava quando você era adolescente. Se alegre se te chamarem para jogar. Já fica feliz por isso. Por mais que o cosmético seja caro, não vai evitar a ação do tempo. Não vai. Por mais investir, não estou dizendo que não tem que se cuidar, não. Tem que se cuidar. Mas você vai ter que entender que na sua vida vai ter mudança de tempo. E isso é obra do Senhor do tempo. Isso é obra de Deus. E uma outra coisa tão interessante quanto tudo isso, é que em cada etapa da nossa vida, nós podemos e devemos aprender. Tudo que nós vivemos nessa vida, nos ensina. Cada etapa nos ensina. Cada momento da nossa vida tem uma beleza, tem os seus desafios, cada momento tem os seus desafios. De vez em quando, nós escutamos as crianças lá em casa, dizendo, né? Oh, essa vida dura de estudar. Eu falo assim, vou contar mais um passo da história. Daqui a pouco você vai ter que estudar e trabalhar, né? E se eu contar mais, você vai ter que o quê? Trabalhar e cuidar de casa e ensinar os seus filhos que tem que estudar. Não é assim? Né? As coisas acontecem dessa forma. Cada etapa da nossa vida tem as suas particularidades, tem os seus desafios, sim, mas em tudo, gente, toda etapa da nossa vida, nós devemos, por necessidade de alma, aprender. Eu digo necessidade de alma, por quê? Porque muitas pessoas com os seus sentimentos abalados, porque não compreendeu que existe um tempo para as mudanças, porém também existe uma mudança de tempo. Amém? Vocês estão me entendendo? Eu gostaria de colocar uma música para vocês escutarem agora. É uma música diferente, eu já vou dizer já. É uma música diferente, com um ritmo diferente, algo que nós aqui não estamos acostumados, talvez a maioria aqui não esteja acostumado, mas é uma música com uma letra muito bonita, uma letra até um pouco diferente das letras que nós costumamos a ouvir e cantar aqui na igreja. Uma letra com muito lirismo, com muita poesia. Mas antes de colocar, deixa eu só te explicar um pouquinho. A música representa a visão de uma pessoa que chegou, sabe, mais para o final da sua vida. E ela começa a olhar as etapas, quando era criança, quando era adolescente, quando era jovem, adulto, e agora na sua velhice. E o interessante, o bonito da música, é que em cada etapa da vida, né, existe, sim, e é identificado uma dificuldade, mas para cada etapa da vida, o autor da música identifica o agir de Deus. Amém? Nós vamos escutar, se você quiser fechar os seus olhos, você fecha. Se você quiser ficar com os seus olhos abertos, a letra vai passar aqui, às vezes você vai ter mais facilidade acompanhando a letra, faça da forma que
quiser, que você se sinta aí à vontade. Porém, preste atenção, né? E eu sei que, escutando essa canção, muitos aqui vão ter uma compreensão, talvez um pouquinho mais profunda, daquilo que nós estamos falando nessa noite. Amém? Mestre, me veja menino, deixa-me correr com teus pequeninos. Mestre, de rosto amigável, de sorriso largo, de sereno olhar. Eu fui a ti criança e me recebeste de braços abertos. Que estranha distância agora, Senhor, lembra do menino que eu fui outrora. Mestre, lembro que eu buscava e me derramava choro adolescente. Lembro daquele caderno onde eu anotava minhas orações. Jovem, busquei a ti o refúgio certo para um moço aflito. Que estranha distância agora, Senhor, lembra do rapaz que eu fui outrora. Mestre, estou bem mais velho e o amor que eu tinha, onde foi parar? Mestre, fala esse homem que se emocione, vá recomeçar. Faz-me correr e assim retornar ligeiro ao primeiro amor. Deixa-me ver novamente o meu nome escrito nas santas mãos do Senhor do tempo. Deixa-me ver novamente o meu nome escrito nas santas mãos do Senhor do tempo. Eu creio que Deus está nos dando mais uma oportunidade nesse espaço-tempo que nós chamamos de vida. Eu creio de todo o meu coração que Deus está nos dando mais uma oportunidade de enxergar a nossa vida como Ele quer que nós a enxergamos. O profeta Abacuque, em um momento da sua vida, ele estava muito angustiado. O Abacuque foi um profeta que viveu uma inquietação de alma muito profunda. E sabe por que ele estava inquieto na sua alma? Se você ler o livro de Abacuque, você vai ver. É porque ele não estava compreendendo o tempo. Existia um monte de promessas que deveriam acontecer. E ele não entendia, não compreendia o tempo. E aí Deus diz assim para ele, em Abacuque capítulo 2, versículo 2 e 3. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão ainda é para o tempo determinado. Eu vou dizer para você profeticamente,
O que Deus te deu é ainda para esse tempo determinado. Amém? Se você não entendeu, eu falo novamente. Todas as promessas que Deus te deu é ainda para esse tempo determinado, no nome de Jesus. E até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. O Senhor é o Senhor do tempo. Nós estamos sob uma palavra profética que nós recebemos lá naquele congresso, que em um ano Deus vai transformar a nossa vida. Eu declaro e reparto contigo essa mesma visão profética. Em um ano, Deus vai mudar a sua vida. Em um ano, Deus vai mudar a estrutura da sua vida. É um ano. Então, o tempo para as mudanças, Deus já disse, é um ano. Um ano para que a gente dê frutos. Um ano para que essas situações se revertam na nossa vida. O tempo para a mudança Deus determinou. E agora eu pergunto para você, qual é a mudança que você quer que Deus faça na sua vida? Fique de pé. Esse é um altar de poder do fluir do agir de Deus. Deus é o Senhor do tempo. Nós cremos que essa igreja vai ser transformada, mudada. Em um ano, muitas coisas vão acontecer aqui. Nesse período de 12 meses, que começa de abril, vai até abril, muitas coisas vão acontecer na igreja. E muitas coisas vão acontecer na sua vida também. É um ano, você crê nisso? Você crê no Senhor do tempo, que pode mudar a sua vida? Em um segundo, tudo pode ser transformado na sua vida. Em um ano, Deus pode restaurar, transformar, acrescentar, mudar tudo na sua vida. Mas o que você quer que mude? Qual é ou quais são as promessas de Deus para a sua vida? Aqui está o altar. Deus já nos deu o tempo para as mudanças. Agora, qual é a mudança de tempo que você espera? Eu vou te convidar para este altar aqui agora. E você vai vir falar a Deus qual é essa mudança de tempo. Talvez você venha aqui e estabeleça a fé na palavra de Deus, dizendo, Senhor, eu sei, é um ano, eu sei que um ano o Senhor vai mudar a minha casa, a minha família, você vai mudar a minha saúde, seja ela física, da alma. Deus, esse um ano, Senhor, eu sei que o Senhor vai mudar o meu ministério. O tempo da mudança, Deus já nos deu profeticamente, é um ano. Mas a mudança de tempo, isso é algo muito pessoal. Este altar aqui, nós vamos tirar essas mesinhas aqui, e ele já está aberto. Se você quiser vir aqui, falar a Deus, e colocar diante de Deus, aquilo que você sabe que Deus já te deu como promessa. Se você quiser subir neste altar, neste momento agora, e dizer, Senhor, eu sei que tem um ano, e um ano eu tenho convicção de que isso vai mudar na minha vida. Isso não é pensamento positivo. Isso é fé diante de uma palavra. Nós vamos ministrar uma música aqui, uma canção. E esse altar está livre, liberado, para aqueles que querem ter mudanças. Todos aqueles que querem mudar. Você vai subir neste altar e você vai falar a Deus, Senhor, eu apresento essa área ou essas áreas da minha vida, porque eu sei que o Senhor é o Senhor do tempo, que o tempo para a mudança já foi determinado, porém, Senhor, essas áreas da minha vida eu apresento no seu altar. Faça isso, todos os que desejam, todos os que entenderam essa palavra e creem, porque você não vai sair desse altar sem o derramar do poder e da capacitação do Senhor sobre a sua vida.